Jesus, ao avistar Zaqueu em cima de uma árvore, disse para Zaqueu: desce depressa, hoje me convém repousar em sua casa. O que Zaqueu desce da árvore e o recebe com alegria em sua casa. A paz de Cristo no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Deixe o seu like, acione o sininho e deixe os seus comentários, porque é muito importante para mim. Essa história de Zaqueu pode dizer muito para mim e para você. Qual era o estado, qual era a situação de Zaqueu? Como que Zaqueu se encontrava naquele momento? O que era Zaqueu? O que representava Zaqueu naquele tempo? Zaqueu era o chefe dos coletores de impostos, era um homem muito rico, era um homem que desfrutava de uma posição social na sociedade. Financeiramente, materialmente falando, não faltava nada a Zaqueu. Mas tinha algo que estava faltando na vida de Zaqueu. Existe uma frase em nosso meio que diz assim, que nós temos um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, este vazio só pode ser preenchido pela presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que podemos aprender com a história de Zaqueu? Você financeiramente pode não ter falta de nada. Você pode viajar para vários lugares do mundo e mesmo assim ainda se sentir vazio, ainda sentindo que falta alguma coisa na sua vida. Mas na verdade, não é que falta alguma coisa na sua vida. Falta alguém. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. A história de Zaqueu nos conta que ele era um homem que tinha uma pequena estatura, era um homem baixo. E o Senhor Jesus Cristo passando pelo caminho de Jericó, onde o Senhor Jesus Cristo estava, havia uma multidão em volta do Senhor Jesus Cristo. Tinha os seus discípulos, tinham aqueles interesseiros que só queriam receber curas, tinham aqueles que queriam acompanhá-lo, queriam saber quem é o Senhor Jesus. Mas havia esse problema, a pequena estatura de Zaqueu o impedia de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. O que Zaqueu então faz? Ele corre adiante da multidão e sobe em uma árvore, em uma figueira, porque sabia que o Senhor Jesus iria passar por aquele lugar. De repente você pode olhar para dentro de si e pensar: olha, eu sou cheio de pecados, cheio de defeitos, eu tenho meus probleminhas, eu tenho algumas soluções que eu preciso, alguns problemas que eu preciso resolver, e depois que eu resolver, eu vou me render ao Senhor Jesus Cristo. Mas é justamente ao contrário. Eu quero compartilhar com você que se você estiver pretendendo resolver o seu problema para depois se render ao Senhor Jesus Cristo, eu posso afirmar para você, isso nunca vai acontecer. Porque, na verdade, os problemas muitas das vezes podem nos afastar do Senhor Jesus Cristo, ou pode nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. A palavra nos ensina que nós devemos ir ao Senhor Jesus como estamos. Da maneira que você está, cheio de vício, cheio de problemas, vá do jeito que está ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E esse convívio com o Senhor Jesus Cristo e esse buscar ao Senhor Jesus vai transformar a sua vida. O que eu quero dizer? Você vai do jeito que está, mas não vai permanecer do jeito que foi para o Senhor Jesus Cristo, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Então Zaqueu, ele tinha um vazio dentro de si. Zaqueu foi até o Senhor Jesus Cristo, conheceu o Senhor Jesus Cristo da maneira que ele estava, ou seja, ele era a fama
que ele tinha, por ser chefe dos coletores de impostos, não era muito boa. A fama que ele tinha, ele tirava vantagem dos impostos. Se o imposto era um valor X, ele cobrava XY, ou seja, cobrava além daquilo que ele deveria. Então, Zaqueu, ele tinha esse problema, ele tinha essa dificuldade, mas ele foi ao encontro do Senhor Jesus porque sabia que só o Senhor Jesus Cristo poderia transformar a vida de Zaqueu. Você pode estar olhando para dentro de si, se preocupando com a opinião das outras pessoas. Eu, antes de pensar em me converter, mas visitava, raramente visitava a igreja. E às vezes, uma vez eu conversando com um colega, que eu estava pensando em entrar para a igreja, e a resposta que ele me deu: cara, para fazer isso, você vai acabar com a sua vida. Ai, meu Deus. Hoje eu entendo. A minha vida começou quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo. Os problemas acabaram. Você ficou rico, ficou milionário? Não, não fiquei rico. Os problemas não acabaram, mas o Senhor, mediante convívio, mediante estudo da palavra do Senhor, o Senhor me ensinou que o Senhor está preparando a todos aqueles que ouvem, escutam a sua palavra para algo melhor. E o melhor que Deus tem para mim, tem para você, não está nesse plano terreno, onde as coisas são temporárias, onde as coisas são passageiras. O Senhor Paulo vai dizer que nós temos uma pátria celestial. E o Senhor Jesus tem nos preparado para nós entrarmos nessa pátria celestial que Ele tem para cada um de nós. Então, se você estiver pensando neste momento, se você estiver preocupado com os problemas que você tem que resolver primeiro, para depois ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, eu te afirmo, com toda certeza, você não vai conseguir resolver os seus problemas. Você não vai resolver seus problemas, você não vai conseguir resolver seus problemas para depois você retornar, ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, além de ter essa pequena estatura, ainda tinha multidão à sua frente. O que Zaqueu nos ensina? Nós precisamos estar à frente da multidão dos nossos problemas. Nós precisamos estar à frente da multidão das opiniões das pessoas. Opiniões essa que pode nos afastar, opiniões essa que pode nos impedir de aproximarmos do Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu preciso fazer é estar à frente destes problemas. Como eu posso estar à frente deste problema? É ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. É não me importar com a opinião de pessoas, é não importar com visões teológicas, mas sim ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, como fez Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém repousar em tua casa. O Senhor Jesus Cristo está querendo repousar em sua vida. O Senhor Jesus Cristo está querendo fazer parte da sua vida, mas você tem deixado que alguns problemas, que multidões, problemas dentro de si, têm impedido você de abrir as portas do seu coração para o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida. Faça como Zaqueu. Assim como Zaqueu desceu daquela figueira, desceu daquela árvore, desce dos seus problemas, desce das opiniões das pessoas e deixa o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida, entrar na sua casa e promover a salvação na sua vida. Zaqueu já conhecia o Senhor Jesus Cristo de ouvir falar. Você provavelmente já ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Você provavelmente já ouviu a história de alguém que
era cheio de problemas, era viciado em bebida, em drogas, em prostituição, mas a partir do momento que a pessoa se converteu ao Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que aquela pessoa foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo, o Senhor transformou a vida daquela pessoa. E não é diferente com você. E não foi diferente comigo. O Senhor Jesus Cristo, Ele transformou a minha vida. Fiquei rico? Não fiquei rico. Estou milionário? Não estou milionário. Mas o Senhor Jesus mudou a minha maneira de ver, de enxergar as coisas. O Senhor Jesus Cristo me ensina através dessa história, essa passagem de Zaqueu, que por mais riquezas, por mais fortuna que eu tenho, que uma pessoa possa ter, se não tiver Jesus, a pessoa é vazia. E quero deixar bem claro aqui, eu não estou condenando aqueles que são ricos. Eu não estou condenando a riqueza, porque nem o Senhor, nem a palavra de Deus condena a riqueza, mas condena o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. O dinheiro não é o problema, o dinheiro não é o mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas. Por causa desse amor ao dinheiro, muitos traem, muitos matam, muitos tiram vantagem em cima do próximo, exploram, tudo por conta do amor ao dinheiro. E isso estava deixando o Zaqueu vazio. E Zaqueu queria preencher este vazio. E este vazio, somente o Senhor Jesus Cristo poderia preencher. Pessoas que têm riqueza, ou pessoas que têm médio porte financeiro, às vezes está estressado, vai no shopping, vai fazer compras, ou aqueles que podem vão realizar a viagem, mas no final do dia tem que retornar para casa e aquele passeio, aquela viagem fica lá naquele local, o shopping fica naquele local, a cidade, o país ao qual a pessoa viajou fica naquele local e depois a pessoa tem que retornar para casa, ou seja, o vazio volta e ela volta a se concentrar neste vazio. E o que fazer então para preencher este vazio? Ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é o único que pode preencher este vazio. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer repousar em sua casa. Conforme diz lá a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus Cristo, Ele bate a porta, diferente do inimigo de nossas almas. Ele entra, arromba, sai roubando tudo, sai matando tudo, sai destruindo tudo. O Senhor Jesus Cristo, educadamente, gentilmente, Ele bate a porta do nosso coração. E a palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Naquele momento de tanto ouvir falar do Senhor Jesus Cristo, Zaqueu conhecia o Senhor Jesus de ouvir falar, mas ele queria conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então hoje, como que eu posso conhecer o Senhor Jesus Cristo? Como você pode conhecer o Senhor Jesus Cristo? Através da palavra que Ele deixou para mim e deixou para você. Através da palavra do Senhor, nós vamos conhecer este Senhor Jesus Cristo maravilhoso e vamos entender, vamos aprender que nós não somos merecedores, que nós não merecemos tanta graça, mas este amor do Senhor Jesus Cristo por mim e por você nos alcançou ao ponto de Ele dar a sua vida por todo aquele que nele crê. Por todo aquele
aquele que nele crê, para que não venha a perecer, mas que venha a ter a vida eterna. Tudo que você conquistar, que eu conquistar nessa terra, ficará nessa terra. As coisas materiais, mas as bênçãos espirituais, essas nos acompanharão para a pátria celestial que o Senhor tem para mim e tem para você. Ainda não é o fim. Não é o fim de tudo. Ainda há uma solução para a sua vida. Não sei que problema você está enfrentando neste momento. Não sei o que precisa ser resolvido na sua vida. Talvez você já pensou até tirar dar fim à sua vida. Talvez você já pensou em jogar a toalha, já pensou em desistir de tudo, é só esperar a hora do fim. Eu repito para você mais uma vez a palavra do Senhor. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Mas o que você precisa entender? Você precisa se esvaziar do seu eu e ser preenchido pelo eu sou, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixa que o Senhor Jesus Cristo cuide de você, deixa o Senhor cuidar da sua vida. Lembre-se que nós temos um vazio do tamanho de Deus e somente o Senhor Deus pode preencher este vazio que há dentro de nós. Deixe o Senhor cuidar de você. Zaqueu, então, não se preocupou com a multidão, não se preocupou com a sua estatura e ainda mais, por conta da sua posição social, do seu status, ao qual ele ocupava naquele tempo, um homem rico, correndo e subindo em cima de uma árvore, não era uma coisa muito bem vista naquela época. As pessoas olhavam com olhos tortos, porque primeiro que viu um homem correndo, e esse mesmo homem correndo subiu em uma árvore. Então não era uma coisa muito bem vista naqueles tempos. Zaqueu jogou tudo isso para o lado, chutou o balde. O que mais interessava para Zaqueu naquele momento era preencher o vazio que havia dentro dele. O que mais importava para Zaqueu era preencher este vazio. E só o Senhor Jesus Cristo poderia preencher o vazio no coração de Zaqueu. Então você, nesse momento, se você estiver pensando em resolver os seus problemas para depois ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, isso não vai acontecer. Você não vai conseguir resolver os seus problemas primeiro para depois ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Vá do jeito que está, com as suas manias, com seus vícios, com seus problemas, vá do jeito que está. Mas a partir do momento que você for ao Senhor Jesus Cristo, ao encontro do Senhor Jesus Cristo, do jeito que você estiver, mas a partir do momento que você caminhar com o Senhor Jesus Cristo, você não vai permanecer da maneira em que você foi ao encontro do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo vai te transformar. Ele vai mudar o seu ser, ele vai mudar os seus hábitos, ele vai fazer com que você venha largar o seu vício, vai fazer com que você venha largar a prostituição, vai fazer com que você tenha o desejo de estar na presença do Senhor constantemente. O Senhor Jesus Cristo transforma. Ele transformou a minha vida, transformou a vida de muitos outros. Se eu hoje estou na presença do Senhor, porque o Senhor usou alguém que foi transformado para me transformar. Assim é o Senhor Deus. E hoje estou aqui compartilhando com você o que a palavra, o que o Senhor Jesus Cristo faz por mim e faz por você.
Ele nos transforma, ele nos muda completamente. Se você era brigão, você não deixa de ser brigão. Zaqueu era ladrão, deixou de ser ladrão. Zaqueu tinha um vazio, deixou de ser vazio, porque o Senhor Jesus Cristo entrou em sua vida, entrou em sua casa. Não pense em jogar a toalha, não diga que tudo acabou, não diga que é o fim. É o fim para aqueles que não conheceu Jesus, não querem conhecer o Senhor Jesus. Não perca a esperança. Não perca. Deixe o Senhor Jesus Cristo fazer parte da sua vida no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Você, homem, mulher, chefe de família, homem, chefe de família, mulher que se encontra ocupando um papel de chefe de família, que é chefe de família, ou porque perdeu o marido, ou porque o marido está desempregado, enfim. Não diga que é o fim. Não diga que tudo acabou. Porque a palavra do Senhor diz: desce depressa. Hoje me convém repousar em tua casa. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Fique na paz.